O tema do nosso trabalho, ele foge um pouco do tema da feira, que fala um pouco sobre a sustentabilidade, mas nós íamos fazer um trabalho um pouco diferenciado com o Prof. César, que se chama Da Dita Pré-História, a Antiguidade Clássica e Oriental, nossos primeiros passos enquanto humanidade. Nós vamos falar um pouco sobre cada um desses passinhos aqui, que tem uma representação com um bonequinho, com mapas, e a gente vai começar pela dita pré-história. Quando vocês forem pesquisar, ou até mesmo muitas pessoas já escreveram assim, né, pré-história entre aspas, como se não fosse uma história. Mas na verdade a pré-história, ela tem tanta história quanto nós hoje, né, quanto nós seres humanos evoluídos, enfim. Muitas pessoas, elas ainda têm essa ignorância, elas, por uma falta de conhecimento, elas acabam não entendendo que os nossos antepassados, eles foram tão importantes para nós hoje. Caso vocês queiram chegar mais perto, fiquem à vontade, tá? Nós temos representações com imagens e até mesmo algumas pesquisas ao lado. Aqui nós temos um homem de Neandertal, que representa o nosso antepassado, né? Nós hoje somos um pouco mais evoluídos, mas eles foram de extrema importância pra gente, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam. Eles tiveram a confecção do fogo, aquelas pedras lascadas que serviam como ferramentas de caça. Também, após a Revolução Neolítica, né? Eles conseguiram não somente adquirir, mas desenvolver as habilidades sobre a agricultura, o que não fazia com que eles dependessem da sorte para sobreviver, depender de se um animal passar e eles conseguirem caçar. Na verdade, eles conseguiam cultivar, né, o próprio alimento, o que fazia com que a espécie fosse se evoluindo mais e não dependesse somente do acaso para sobrevivência. Aqui eu vou falar sobre os assírios e os sumérios, tá? Os sumérios a gente vai falar um pouco por cima, né? Que os sumérios foram os primeiros povos a habitar essa região, né? A região da atual antiga Mesopotâmia, que hoje é o atual Iraque. Os sumérios, eles foram a primeira civilização a criar uma escrita, né? Que aqui tem uma imagem que é escrita cuneiforme. Já os assírios, né, eram também um povo da Mesopotâmia, que se localizavam ali perto do rio Eufrates e do rio Tigres, que era bastante benéfico, né, por conta que tu podia fazer agricultura e outros. Só que diante de tantos ataques, né, que o povo assírio foi recebendo, porque todo mundo quer ficar perto do rio, porque a agricultura, querendo em si, gera bastante riqueza. Então, diante de muitos ataques, os assírios, eles foram criando um exército e acabaram se militarizando bastante. E não só se militarizaram, como também criaram uma prática expansiva, onde eles quiseram expandir o seu território. Eles expandiram mais ou menos, eles conseguiram expandir um pouco até o Egito e mais um pouco para baixo, que eu me perdi agora. Eles eram muito disciplinados, eles faziam armas de ferros, né? Diante ali da Mesopotâmia, ali onde eles viviam, tinha muito cobre, ferro e madeira. Então isso foi essencial para eles conseguirem, né, se militarizar, criarem armas de ferro, cavalaria, e também criaram veículos de guerra também. E no geral é isso. Os assírios também foram a primeira civilização a criar uma biblioteca, que é a biblioteca de Nínive, né? Onde lá armazena tudo, desde leis, poemas, histórias míticas ou não, tudo estava lá naquela biblioteca. Mais um pouco a gente tem a história do Egito Antigo, né? Da civilização do Egito Antigo. Aqui a gente tem uma representação de um guarda do templo, onde ele vigiava o templo, cuidando, preservando a vida dos sacerdotes. E o Egito, como vocês sabem, ele é muito conhecido pelas pirâmides, né? Pela sua arquitetura. Não só pelas pirâmides, mas também pelas esfinges. A gente tem uma esfinge ali, se vocês quiserem dar uma olhada também. Não uma esfinge de verdade, mas uma representação. E a civilização do Egito, ela foi muito
muito... Como que eu vou dizer? Ela foi um pouco diferente das que a gente já estudou. Por exemplo, em Esparta, Atenas, onde o nosso colega ele vai acabar mostrando para vocês, as mulheres elas não tinham o direito de votar ou até mesmo de estarem no lugar onde estavam. Mas no Egito as mulheres elas tinham esse direito, elas tinham o direito de trabalhar, tinham o direito de servir, tinham o direito de fazer muitas coisas que em muitos impérios, em muitas civilizações elas não poderiam ter. Também o Egito ele foi uma civilização monárquica teocrática, onde o faraó ele ficava no topo de tudo. Tinham as classes mais abaixo, onde ficavam os nobres, também tinham os soldados, depois os escravos, desde aquelas classes mais nobres até as classes mais simples. Mas em tudo sempre o faraó no topo. Ele era considerado um deus vivo, ele fazia o intermédio da divindade com o ser humano. Então ele era uma figura muito importante no Egito Antigo. Aqui eu fiz uma pesquisa também sobre as pirâmides, que na verdade elas não são somente construções bonitas, né, e valorosas para a arquitetura, mas elas carregam toda uma história, todo um legado. Dentro delas tem as famosas tumbas de faraós, tem câmaras mortuárias. Então é bem importante a gente sempre pesquisar, né, para saber que na verdade é muito além do externo, carrega toda uma história e uma cultura também. Aqui nós temos dois povos da Grécia, né, Atenas e Esparta, que são da Grécia, mas são povos totalmente diferentes. Atenas, né, era um povo muito mais, podemos dizer, sábio. Eles tinham um exército, mas eles não eram focados militarmente, podemos dizer assim. Era um povo muito influente, né, e era um povo que tinha muita relação com o exterior. Por causa do porto de Pireu, né, eles acabavam se conectando muito com os outros povos e em diante. A economia era muito era focada na agricultura, né? Eles eram muito agricultores. Atenas também é o berço, né? Podemos dizer o berço da filosofia, onde a gente conhece vários filósofos conhecidos como Sócrates, Platão. No aspecto religioso, né? Vamos falar da religião. Atenas era muito... acreditava que os deuses tinham muitas virtudes, mas também muitos defeitos. Eles não eram os seres mais perfeitos da Terra, podemos dizer assim. Eles acreditavam que eles eram assim como todos nós, seres humanos. Que eles tinham muitos defeitos e muitas virtudes. Esparta, né? Esparta era um povo muito cruel e totalmente diferente de Atenas. Esparta era muito fechado, era totalmente fechado e era muito focado no militarismo. Ou seja, eles focavam as crianças desde os 7 anos, eram treinadas com base de tudo que é possível para se tornarem soldados, né? A gente chama, né, quando começava nos 7 anos, de agogé, que é as crianças de 7 anos eram levadas das suas mães e só a partir dos 30 para cima eles podiam retornar para daí escolher o que eles queriam viver, se seria com política, com comércio. Pequenas, quando elas nasciam, elas eram levadas para os médicos examinarem elas, né? Para ver se elas não tinham nenhuma deficiência. Se as pessoas tivessem alguma deficiência, elas eram jogadas do penhasco. Para a morte, basicamente, né? Como se não houvesse serventia nenhuma. Como se elas não fossem pessoas como a gente, entende? Eram, com isso que está no título, né? Forjados pela guerra e pela crueldade. Atenas era um povo muito cruel. E como eu disse, era muito fechado, né? Muito fechado, né? Não tinha contato com o exterior. Atenas também, acho que alguns aqui de vocês devem conhecer, o jogo God of War. O Kratos, o deus da guerra, é baseado ele é um espartano, né? E ele conta muito sobre o jogo, né? Conta muito sobre o que é ser um espartano, por causa da crueldade que ele tem, né? Do treinamento, né? Kratos é muito forte e eles mantêm, né? Ele mantém, né, muitas características do que é uma Esparta: coragem, resiliência, honra, né? De ser um espartano.
Esparta e Atenas já travaram uma guerra que hoje a gente chama de Guerra do Peloponeso, né, onde a Esparta saiu na melhor, né, acho que acredito eu por conta da sua preparação, né, militarismo. Eles focavam muito na guerra, diferente de Atenas, que era um povo mais, podemos dizer, me fugiu a palavra, mas amigável, né, não era tão focado em guerra como Atenas. Aqui a gente tem, por último, né, não menos importante, é a Roma na Antiguidade Clássica. Como vocês já sabem, ou precisaram, Roma foi um dos maiores impérios que a gente teve até hoje, né? Tendo início com, não início, mas uma lenda, aquela lenda dos gêmeos, né, Rômulo e Remo, que eram 2 gêmeos, foram jogados ao rio, enfim, e a sua fundação teria começado a partir dali. É apenas uma lenda, mas que muita gente ainda acredita, né? A Roma em si, ela era uma pequena vila, uma pequena aldeia, constituídas por alguns povos, né? Dentre eles os esturcos, eu acho. E daí ela começou a se desenvolver. A Roma, a partir dessa pequena vila, dessa pequena aldeia, ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Ela se tornou, de primeiro, uma monarquia dividida, né, entre o seu rei e as suas classes. Dentre essas classes, tinham os plebeus, os patrícios, aqueles que ficavam no topo, os plebeus, que ficavam um pouco abaixo dos patrícios, e após isso, os escravos e, enfim, aqueles com de menor importância dentre eles, né? Tinha uma grande diferença, sim. E aqui, se vocês quiserem também chegar um pouco mais perto para ver, ou enfim, eu fiz um pouco uma pesquisa sobre a divisão, né? Que após o fim dessa monarquia, teve início ao seu império, que era o seu primeiro imperador, né? Após o início do império, Roma ela foi se expandindo cada vez mais, o que dificultou a administração, o que dificultou com que o rei não, o imperador e os seus ministros, magistrados, senado, fosse administrar ela. Então acabou que ela entrou em declínio, né? Roma acabou não se dispersando, mas ela acabou sendo mais dividida, como o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Mas algo muito importante também, além da história de Roma a se voltar, é a questão que Roma foi muito influenciada, foi muito aclamada pelo direito, né? Em criação de leis que até hoje se segue, né? Muito importante pelas leis que a gente, não pelas leis que a gente segue, mas quando tudo foi se iniciando, também teve uma influência muito grande na evolução matemática, na evolução da astronomia, na evolução da medicina com criação de tratamentos. Então Roma ela não foi somente importante naquela época, mas também ela foi muito importante para nós hoje na atualidade, com a criação e a influência do direito, da medicina, enfim. É esse o nosso trabalho, gente. Muito obrigada pela atenção, pela paciência. A gente agradece muito. E é isso, fiquem à vontade para tirar fotos, para avaliar também, né? Tanto no cartaz quanto os bonecos, textos. Fiquem à vontade.